Notícia importante antes da gente prosseguir com esse vídeo: o Flamengo vai processar o árbitro do jogo contra a Chapecoense e pedir providências da CBF. O clube se sente prejudicado e vê insegurança dentro da CBF por causa da falta de comando. Ideia é pedir a punição de Denis da Silva Ribeiro Serafim. O Flamengo vai enviar então para a CBF, ainda nesta terça-feira, um ofício pedindo providências sobre a arbitragem, pois entende ter sido prejudicado constantemente nas últimas partidas. O árbitro do jogo, segundo o Globo Esporte, contra a Chapecoense será processado com pedido de punição. Internamente, já a gente sabe que o clima político na CBF dá a impressão total de falta de comando, muita coisa acontecendo. Cria uma insegurança aí para o Flamengo, na visão do clube, né? E no ofício vai constar então um pedido por árbitros de primeira linha com o escudo da FIFA nas partidas do Flamengo, que a gente vai explicar no decorrer desse vídeo, essas situações todas que novamente o Flamengo não terá, né? O Flamengo acredita ter sido então prejudicado pelas decisões de Denis da Silva Ribeiro Serafim no empate com a Chape, em 2 lances capitais, um pênalti não marcado e um impedimento inexistente de Gabigol, né? Por isso, a jogada prosseguiria, ele deveria fazer o gol, era para deixar a jogada rolar. É até um erro de direito, né, gente? Aquilo ali, hoje em dia, você deixa rolar e depois você acompanha com o VAR. Por isso, o clube vai processá-lo, baseado no artigo 259 do CBJD, deixar de observar as regras da modalidade. É uma situação que cria ainda mais animosidade entre Flamengo e CBF, mas não tem jeito, o Flamengo precisa ir para cima, o Flamengo tem que... O que aconteceu ontem é para realmente ir atrás dos seus direitos. O que a gente viu ontem em campo, independente da péssima atuação do Flamengo, foi uma operação, o Flamengo foi operado. Tem que se fazer alguma coisa, não tem como não se fazer nada. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação, sininho, muita gente passa por aqui não é inscrita, e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chateado com o que a gente viu ontem em campo, o Flamengo muito mal, a arbitragem operando o Flamengo também, mas o Flamengo é time para vencer contra tudo e contra todos. Não adianta a gente só falar da boca para fora isso. Para vencer contra tudo e contra todos, tem que jogar o dobro. Tem que ter o coração na ponta da chuteira. O Flamengo, com um a mais no segundo tempo, não poderia ter deixado de ganhar da Chapecoense, mesmo com a arbitragem contra. E a gente sabe que tem muito defeito para ser arrumado até a final da Libertadores. Faltam 18 dias. O Flamengo tem 18 dias para se preparar, recuperar os jogadores que tem que recuperar, para ir completo contra o Palmeiras. Palmeiras que vem numa crescente, o Flamengo que vem numa descendente. O Flamengo precisa virar essa chave, precisa mudar logo isso. Não vai deixar claro que o Braz ontem chegou de madrugada, né, hoje no aeroporto, e deixou claro que não vai haver mudança no comando técnico do futebol. E que com isso a gente vai com o Renato Gaúcho. E a gente vai ter que apoiar do jeito que tá. Não adianta também a gente ficar agora tentando criar mais situações. A gente vai criticar, mas temos que apoiar, a torcida tem que estar presente. É por isso que eu falo, tem pacotes ainda nas agências de turismo, tem como viajar. Por exemplo, a gente aqui tem a Outsider, que está aqui no link do comentário fixado, tem pacote com voo bate e volta, indo sábado e voltando 2 horas da manhã de domingo, né? Vai ficar pouco tempo lá, vai ver o jogo, vai torcer pelo Mengão. Inclusive teve um decreto agora que fala que por causa da eleição no dia seguinte não vai poder ter bebida alcoólica à noite, no dia da final da Libertadores. É um decreto que saiu, a gente vai trazer esses detalhes para vocês. E a gente tem que apoiar, galera, a gente tem que apoiar. Inclusive, mesmo que o Flamengo agora tenha chances reduzidas demais no Brasileirão, a gente tem 5 ingressos para serem sorteados para aqueles que abrirem suas contas aqui do Rio de Janeiro. Galera do Rio, de todo o Brasil, a gente vai fazer outros sorteios. Galera do Rio que abrir a sua conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo, Papa. O link está aqui também do Nação BRB Fla para você abrir a sua conta, receber seu cartão do Flamengo, ajudar demais o Flamengo. 50% do lucro vai para o Flamengo. Você concorre a 5 ingressos para o jogo Flamengo e Bahia na quinta-feira às 7 horas da noite. A gente vai falar aqui sobre muitos assuntos do Flamengo. Inclusive, eu quero começar
falando sobre essa pressão absurda, né, que o futebol do Flamengo está sofrendo, merecido, porque não joga nada, o Flamengo não tem jogado nada, e ainda com a pressão também de jogar com a arbitragem contra, que é um absurdo. A gente não consegue entender o que o seu Gaciba está fazendo. A arbitragem que a gente viu ontem foi absurda, tá? Mas o Flamengo está jogando muito mal. E jogando mal, a gente tem uma pressão enorme em cima de todo mundo. Diretoria, youtubers, jornalistas, todos que falam de Flamengo sofrem pressão. Uns acham que estão passando pano, outros acham que estão cornetando demais, que estão criando crise. Eu tenho, assim, em um minuto, uma pessoa, no caso, duas pessoas, né, falando. Em um minuto, uma pessoa falando que eu sou corneteiro, um minuto depois, o outro falando que eu passo pano. É difícil, mas é um momento de pressão. É difícil aguentar, é para quem tem estômago. Acontece que o que está acontecendo com a Carol Portaluppi, que é filha do Renato, ela não tem obrigação de ter esse estômago, de aguentar esse tipo de pressão. Ela é filha do Renato. A gente vai mostrar aqui um desabafo da Carol Portaluppi. Ela soltou no Instagram dela, nos stories, e a gente vai avaliar. Porque para pensar, qual filho não torceria pelo seu pai? Qual filho não torceria pelo time que o pai está treinando? Agora, o filho deve pagar e ser pressionado com comentários maldosos, pesados, porque o pai não está bem em determinado time? Vamos ouvir a Carol Portaluppi aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Bom, gente, eu fiz uns stories aí, achei que ficou muito grande, queria tentar dar uma resumida. Então vamos lá, vou falar de novo, vamos ver se eu consigo resumir um pouco. É um assunto muito importante para mim, então por favor, assistam, não pulem. Eu tô sofrendo uma pressão muito grande na internet, e eu entendo todo mundo, eu entendo todos os torcedores, de todas as torcidas. Eu fui criada no meio do futebol, eu sei como é a zoeira, eu sei como é a pressão, eu sei como são as coisas, não é novidade pra mim, mas eu tô me sentindo muito, muito pressionada na internet. O que quer que eu faça, eu tô até distante, né? Acho que é bem nítido isso. E eu não gostaria de ficar distante, até porque eu trabalho aqui na internet, mas assim, minha saúde mental não tá legal. E eu sou uma pessoa como qualquer outra, gente. E, assim, eu queria que vocês não confundissem tanto as coisas, sabe? E, assim, na hora de comentar qualquer coisa, pensar, porque eu sei que às vezes a gente fala de cabeça quente, muita coisa, mas tem um ser humano que lê, sabe? A galera esquece isso. Bom, basicamente é isso, gente. Eu tô pedindo empatia. De verdade, tem horas que parece que não vai dar mais, sabe? Que não vou aguentar. E... Bom... Ela não é obrigada a isso. Me conhece melhor. Pra quem chegou agora, tá chegando, enfim. Gente, eu sou uma pessoa completamente normal e... Enfim, não faço mal a ninguém, sabe? Sei lá, eu não tenho o que falar pra pedir empatia pras pessoas, entende? Enfim, desculpa também estar fazendo esses stories, mas não, aqui, tá certo. Pra resumir, pra acabar, é muito exaustivo, cansativo, é muita pressão você lidar com tudo isso, assim, tanta gente falando, apontando, falando coisas que machucam, sabe? Não tem que ser pra elas. Que às vezes, não tem que ser dito pra elas. Na grande maioria das vezes eu não tenho culpa. E bom, acho que é isso mesmo, gente. A minha maior mensagem aqui é pedir empatia, porque tem
uma outra pessoa atrás da tela, no caso eu, que tem sentimento, que é filha do cara, né? tem que lidar com a vida já toda. E fico muito triste em ver muita coisa aqui na internet. Galera, ela é filha do cara, ela vai torcer sempre pelo sucesso do pai, vai torcer pelo time que o pai estiver trabalhando. O torcedor tem que entender, se daqui a pouco ela pegar, ela vai estar vestindo a camisa do time do outro time que o pai dela treinar. Independente da gente gostar ou não do Renato, da gente estar apoiando ou não o trabalho dele, da gente estar achando o trabalho dele bom ou ruim, que nesse momento está muito ruim. O Flamengo não tem jogada, o Flamengo não tem parte tática, mas isso não é culpa da Carol Portaluppi. O próprio Renato falou que ele assume a culpa de muito do que está acontecendo. Reclamou da arbitragem, mas falou que o time realmente não está funcionando, que eles querem melhorar o time para a final da Libertadores. Eu espero que com a ajuda de São Judas Tadeu e com algumas mudanças a gente consiga esse título. Agora, o que ela tem a ver com a história eu realmente não sei. Eu vou até ler os comentários aqui do meu Instagram, que eu postei aqui, e eu acho importante eu ler, porque para eu entender, para eu ter um termômetro, se a galera entende que eu também, cara, porque não é possível, ela não tem culpa. Quer criticar o pai dela? Vai lá, critica o pai dela, comenta no seu Twitter, comenta onde for. A gente aqui criticou também, eu critiquei o Renato Gaúcho, tô criticando, venho criticando o Renato Gaúcho, sigo ele, não tenho nada a ver, sigo ela, mas, cara, crítica é crítica do que está acontecendo em campo, faço perguntas para ele, também defendo o Flamengo com relação à questão de arbitragem, mas eu sinceramente acho que não podem confundir as coisas e misturar esse tipo de pressão com a filha do cara. Pô, o filho sempre vai torcer por onde o pai dele estiver e pelo pai dele. O Léo Augusto Gomes, ele fala o seguinte: o povo viaja demais e confundem as coisas. Ela não tem nada a ver com isso, o ser humano perdeu de vez o respeito ao semelhante. Errada não está, diz o Beto Gomes. O G Macedo BR, pô, tá foda. As redes sociais trouxeram à tona a liberdade, entre aspas, das pessoas falarem o que pensam sem se preocupar com as consequências. A torcida deve entender que o time deu uma queda? Sim. Que estamos errando muito? Sim. Que talvez falte treinamentos específicos? Sim. Mas daí a culpar ou falar mal da Carol, pô, a menina é na dela, bonita, alegre, apoia o pai na sua profissão, famosa torcida mimimi. Vamos apoiar e ganhar essa porra dessa Libertadores e vamos pro Mundial. F o resto. Não é desculpa, mas o BR já está combinado pra galinhada. Aí o G Macedo BR. O Andrade XS, por que estão pressionando ela? Pô, falou um palavrão. Não consigo entender, irmão, não sei porquê. Qual o sentido de descontar na filha do técnico? Cambada de sem noção, Bruno Del Piso. O Lucas Gabriel Pacheco tem torcedor que é retardado. O Matheus S. Rodrigues, torcida do Flamengo às vezes passa dos limites. O L. Anderson, cara, e tá numa sequência de comentários, tá? Ela não tem nada a ver. Aí aparece um ou outro falando besteira que eu não faço nem questão de ler. Torcida do Flamengo, entendi nada, o Lucas Figueiredo falando. Aí tem os caras que vêm, que falam umas coisas assim também sem noção até aqui nos comentários. Meirelles Thaísa falando que esses torcedores são insuportáveis. O que a menina tem com isso? Também vou responder aqui, também gostaria de entender. Uma coisa é a gente criticar o trabalho do cara, outra coisa é a filha dele, cara. Não tem nada a ver, entendeu? O Leonardo B. Mourão, palhaçada isso, o pai dela é o técnico e não ela. O que ela tem a ver com a situação do time? Meu Deus, pois é. O Kelvin Costa no Renato pode, ela não, tá? O Gustavo Vila 7LG, é sério que tem gente atacando ela? Sim. Ronaldo Paz, não concordo. O Valdenei Menon falando que é triste isso. O Iago Nogueira, nem torcedores são esses aí que fazem isso. O Renato Guedes, pra gente fechar aqui, vou falar dois aqui pra gente fechar. O Renato Guedes, a galera é F, a menina não tem nada a ver com isso. Vamos criar vergonha na cara. O Gabriel 10, ela não tem nada a ver com isso, cara. A maioria absoluta, né,
saindo em defesa da Carol Portaluppi, que não tem nada a ver com a história, gente. É simples, ela não tem nada a ver com a história. Ela é filha do cara, ela vai torcer para ele. Ponto. Então, por conta das eleições, né, vamos mudar de assunto aqui, por conta das eleições do Banco da Previdência Social do Uruguai, um dia após da Libertadores, a lei determina que haja proibição de comercialização de bebidas alcoólicas a partir das 19h30 de sábado. A Conmebol realizou um pedido de que bares e restaurantes tivesse muita cerveja para atender todos os envolvidos na decisão. Apesar da ideia de não ter a venda de bebidas alcoólicas, Pablo Kaplenbach, ministro da Justiça Eleitoral, disse a Telemundo que não há nenhum tipo de pena ou sanção para quem descumprir a lei. Tá? Também, em contato com a emissora, Daniel Fernandes, dirigente da Cambadu, afirmou: respeitaremos as normas, mas temos que pensar que é uma festa internacional e os brasileiros não votam. Perfeito. A discussão deve se estender pelos próximos dias, mas ainda não está descartada a possibilidade de comercialização de bebidas alcoólicas no dia da partida, né? O jogo é às 5 horas, teria que começar então às 19h30 a parar a venda, mas dá para ficar até quase praticamente ao final do jogo, né? Final do jogo, comemoração, dá para rolar. O problema seria depois, né? Quem ganhasse querendo comemorar e quem perdesse querendo afogar as mágoas. A gente teve, após a atuação do Flamengo, o comentarista Vitor Bainer, né, do Linha de Passe, falando o seguinte: o jogo de hoje mostra que o Flamengo é um amontoado de erros de todos os tipos. Tem times que são bons na construção, mas vulneráveis na defesa. O Flamengo conseguiu não ser nenhum dos dois. Apesar do gol de Michael ter sido em um contra-ataque, o time não soube aproveitar os espaços e olha que a Chape ousou jogar contra o Flamengo cedendo espaços. Ele ainda completou o seguinte, falando que o Flamengo virou hoje um amontoado de problemas, né? Acomodados também, não deixa de ser. Se alguém me falasse em março que em novembro ou antes da final da temporada o Flamengo fosse um amontoado de problemas, eu falaria que estariam de brincadeira, não acreditaria pelo elenco que o clube tem. Pois é, nem a gente consegue entender. O Flamengo ainda continua sendo um dos maiores brasileiros a revelar nomes para a Europa. Exemplos disso são Lucas Paquetá e Vini Júnior. E a lista dos clubes que mais revelaram jogadores, né, são Atlético Paranaense e Santos, com 9 jogadores para a Europa, Flamengo 8, Fluminense, Internacional e São Paulo 6 jogadores. A gente teve também o Gabigol falando sobre... Ele fala também sobre questão de motivação e tudo mais, né? De contra tudo e contra todos. Ele postou: contra tudo e contra todos, seguimos juntos sempre. Né? E aí o próprio Gabigol também fez uma postagem sobre a questão do Bruninho, jovem torcedor do Santos, que foi ofendido e ameaçado por aceitar uma camisa do Jailson, do Palmeiras. Nas redes sociais, o Gabigol avisou que irá mandar uma camisa ao garoto e o apoio durante um momento difícil. Cara, mas tá uma loucura essas redes sociais. Ameaças, e são pessoas que não tem nada a ver com a história, criança, que não tem nada a ver com a história, sofrendo uma pressão. Isso está passando de todos os limites. A gente tem que começar a ter um controle maior sobre isso. As leis têm que funcionar mais também na internet. Não é território livre. Ele falou o seguinte: Bruninho, vou te mandar minha camisa. Você pode torcer para quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade. Que essa inocência e amor puro das crianças sempre prevaleçam entre nós. Perfeito. O Gabigol aí, né, lutando pelo direito de cada um de torcer pelo clube que quiser, sem pressão, sem sacanagem. E aí a gente teve aqui o que eu estava falando, a arbitragem definida, né, para a próxima rodada, para a rodada de número 31. E aí chama a atenção que nos últimos jogos da diretoria do Flamengo e os jogadores seguem indignados com a postura dos árbitros escalados para os jogos do Flamengo. Isso se deve ao fato da próxima rodada do Brasileiro também a CBF optar por escalar árbitros FIFA nos jogos de Palmeiras, Atlético Mineiro, postulantes ao título, e para o jogo do Flamengo novamente não ser escolhida a arbitragem tão experiente. Aí a gente tem, para o jogo Palmeiras e Atlético Goianiense, o Anderson Daronco, FIFA, do Rio Grande do Sul. Para o Atlético Mineiro e Corinthians, Braulio da Silva Machado, Santa Catarina, FIFA. E aí, para Flamengo e Bahia, André Luiz de Freitas Castro, Goiânia, CBF. Não é árbitro FIFA. Então, gente, o negócio está cada vez mais absurdo, né, cara? A gente fica chateado de ver uma coisa como essa. Deixar aqui também o meu abraço pro Anderson Martins,
torcedor do Flamengo que enviou uma carta que viralizou ao Colégio Liceu de Brasília por uma situação inusitada. A escola marcou a formatura para o dia 27 de novembro, mas o torcedor está revoltado por ser no dia da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, e o Anderson tem um filho de 6 anos no Instituto de Ensino e fez questão de enviar o comunicado aos diretores, né, cara? É sensacional, né? Ele falando que há mais de 3 meses todo ser humano do planeta sabe, ou deveria saber, que no dia 27 do 11 acontecerá a partida final da Taça Libertadores da América. Então, cara, é sensacional. Tá lá no nosso Instagram, Paparazzo Rubro-Negro, você pode ir lá comentar. A gente postou a carta desse pai para a escola. Cara, sensacional. Flamengo aí que tá com a pontaria ruim, né? Dominou a maior parte do jogo contra a Chapecoense, e aí finalizou 23 vezes, mas apenas 10 foram na direção do gol, gente. É surreal. Os dados aí do SofaScore, impressionante o Flamengo, somente 10 chutes na direção do gol em 23 possibilidades, em 23 chutes. E também a gente teve uma noite aí de muitos erros, né? E o Paulo Calçade falou sobre o jogo do Flamengo. Ele falou que não tem sido consistente, o time tem jogos a menos e precisava da vitória, mas não ganhou do Lanterna. O resultado é gritante porque foi contra o último colocado. O Flamengo entrou com um quarteto ofensivo muito bom, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabi. O que chama a atenção no Flamengo são as questões de organização defensiva e o posicionamento defensivo que não estão ajustados. O Flamengo precisa melhorar o nível do seu jogo para a final da Libertadores. Concordo. Já o Jean Oddi falou o seguinte, que a insatisfação do torcedor do Flamengo é completamente compreensível com a atuação do time e com o Renato. O Renato pode ter suas desculpas, dizer sobre os desfalques, sobre os erros de arbitragem, mas se ele não citar que contra o Lanterna a equipe teve dificuldades na criação, não conseguindo agredir a Chapecoense, será mais uma desculpa. O mais inadmissível foi o Flamengo sofrer o que sofreu contra a Chapecoense, defensivamente, sem organização. Cara, tá todo mundo vendo que tá tudo errado, é uma loucura. O destaque ontem, mais uma vez, o Michael, né? Flamengo que divulgou aí os preços dos ingressos partindo de R$30 para quinta-feira às 7 da noite contra o Bahia. Então o torcedor do Flamengo que quiser acompanhar o nosso mais querido paga R$30 na Norte, é o preço mais barato. Pra gente fechar aqui, teve uma informação de que o Corinthians está de olho também, mais um reforço pro ano de 2022, de olho aí no Pedro, né? Que o Flamengo tem grandes nomes aí no setor ofensivo, eu não concordo que tem tantos assim, segundo a matéria. O Flamengo tem 2, hoje o Flamengo conta com Gabigol e Pedro no ataque, se machucar um só tem mais um, não adianta, só tem 2, o Flamengo não tem vários atacantes bons, o Flamengo vendeu o Muniz, o Flamengo hoje tem Gabigol e Pedro apenas, não dá para vender, não dá para negociar. Buscando reforço para a próxima temporada, o Corinthians está observando a situação de Pedro, que atualmente é reserva. Cara, nada a ver, o Flamengo não tem que negociar. De acordo aí com o Portal IG, o time paulista está estudando uma proposta pelo Camisa 21, não tem que aceitar, não tem que vender. O Corinthians vai estar com toda a pinta de quem está montando um time espetacular para 2022 ser o time para bater todo mundo. Tem mecenas, indiferente, não importa, não dá para reforçar o Corinthians. Não tem explicação aceitar reforçar o Corinthians, simples assim. Não dá para reforçar o Corinthians. Esse é o meu pensamento, tá? Também falar com vocês que o Andrés Pereira já pode voltar a retornar na próxima partida, ele estava suspenso. Flamengo que pode ter o desfalque ainda do Ramon para o jogo contra o Bahia, não temos aí ainda nenhuma notícia com relação à recuperação do Felipe Luiz. O Diego Alves pode seguir de fora no próximo jogo também. E o Ramon, que acabou sentindo um problema muscular no jogo passado, ainda não foi nenhuma nota trazida pela assessoria de imprensa, né, pela comunicação do Flamengo. Ninguém passou nada com relação ao Ramon, ninguém trouxe nenhuma informação também sobre Diego Alves, Felipe Luiz. A gente está aguardando aí os treinos do Flamengo para a gente poder trazer alguma informação também para vocês sobre possíveis novos desfalques do Flamengo no jogo de quinta-feira às 7 da noite contra o Bahia. Convido você que está aqui até agora a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e, claro, procure aí Outsider, tem pacote ainda com bate-volta e ingresso, tá? Em setor categoria 3, né, no meio do campo ali. O preço está muito mais baixo que todas as outras agências. A Outsider Tours, inclusive, é a agência com o melhor preço. Tem agência vendendo por 16 mil o pacote com ingresso.
A nossa agência aqui, a Outsider, ela vende por menos de 10 mil o pacote bate e volta com ingresso. É o menor preço do mercado, tá? Voo bate e volta mais ingresso é com a Outsider Tours. O link está aqui no comentário fixado, junto também com o Nação BRB Fla, que tem aí o sorteio de 5 ingressos para aqueles que tem conta no Nação BRB Fla, que estão abrindo a conta aqui com o cupom Paparazzo e que são do Rio de Janeiro. A gente vai ter outros sorteios para o Brasil todo, mas a galera do Rio, abrindo a conta aqui com o cupom Paparazzo, vai estar concorrendo a 5 ingressos para Flamengo e Bahia, quinta-feira, como eu falei. Tá certo? Convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto nas lojas do Mengão online. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e que continue sendo Flamengo e que melhore, porque tá demais. Valeu.